Olá, turma. Meu nome é Ana Lídia e a aula de hoje vai ser sobre. Deixa eu colocar uma luz. A aula de hoje vai ser sobre lentes, o estudo analítico. Eu tenho uma surpresa para vocês. A única coisa diferente que eu vou mostrar agora para vocês é a equação do fabricante de uma lente, né? Eu não quero ser dona de ótica, Ana Lídia. Cara, às vezes isso é cobrado em algum tipo de vestibular da vida, ou algum tipo de concurso público da vida. Mas fora isso, é importante saber, né, como é feito, por exemplo, o cálculo dessa lente aqui, ó, que está totalmente sujo, meu Deus do céu. Como é feito o cálculo dessa lente. E a outra aula, a gente vai dividir em dois blocos, né? A primeira parte é o que vocês vão ver agora da equação do fabricante. A segunda parte é igual, não é muito parecido. É a mesma conta e a mesma condição de Gauss, a equação de Gauss. A aula lá 14 que a gente teve, tem o que? Está na 17, uns meses atrás, mesmo semanas atrás, né? A gente teve essa aula aí. Então, nessa primeira parte, vocês vão ver essa parte da equação e vão entender algumas nomenclaturas, né, do estudo analítico das lentes. E a segunda parte é uma aula que vocês já tiveram, tá lá, aula 14, que é sobre equação equação de Gauss, que é a mesma fórmula, é a mesma situação de lente convergente, lente divergente, para espelho esférico, convergente e divergente é da mesma coisa, mesma matéria, mesma unidade, mesmo tudo, galera. Então, essa aula já está disponível para vocês. E essa primeira parte, que eu ainda vou acrescentar algumas coisas, eu vou parar de ficar enrolando e já começar para mostrar para vocês. Que fala sobre a equação do fabricante, tá? A gente está fazendo aqui um estudo analítico. Vocês viram aí nas outras aulas com o professor Rafael, as aulas de conjugação das lentes, né? E agora a gente vai falar sobre o estudo analítico das lentes, ok? Tá aqui? Acabou? Cadê? Isso. Então, aqui, o estudo analítico das lentes esféricas. Isso aqui que eu vou mostrar para vocês vão ver no próximo bloco, tá? No próximo vídeo. Mas a gente já sabe que P é a distância do objeto, vai ser, em vez de ser o espelho, vai ser a lente. P', da imagem até a lente. F, distância focal. O ou Y, tamanho do objeto. I ou Y', tamanho da imagem, que dependendo de que tipo de lente eu estou falando, côncava ou convexa, eu tenho um tamanho de imagem, ok? A gente vai ver sobre, aí tá aí, o que é uma lente convergente? Quando o foco for maior do que zero, eu tenho sempre uma lente convergente. Quando o foco for menor que zero, eu vou ter sempre uma lente divergente, ok? Quando o objeto, então a distância do objeto, né, real, lembra? Real invertido, ok? Imagem real é invertida. Quando a minha distância for maior que zero, eu tenho um objeto real. Quando a minha distância for pelinha, né, for maior que zero, eu tenho uma imagem real. Então eu coloquei para vocês aí acompanharem, porque é bem parecido com as lentes, tá? Vocês não dá uma olhada lá na aula de espelhos. Eu falando bem parecido com as lentes, é bem parecido com os espelhos esféricos. Cuidado só com essas nomenclaturas de objeto, imagem, objeto real, objeto virtual, imagem real. Objeto virtual não tem como, né? O objeto sempre vai ser real, né? Imagem real ou imagem virtual, tá bom? Dá uma olhada nisso. Quando a imagem é direita, quando ela é invertida, cuidado com os sinais que vão se trocar. Tá lá no próximo vídeo, então não vou me ater a essas equações de pontos conjugados, ok? É a equação de Gauss, galera. Só a gente voltar para a nossa última aula de lentes aí. Ampliação. Se a minha imagem é maior, se eu estou vendo a minha imagem menor, quanto maior, quanto menor? Se é igual, ampliação é igual a 1. Então, a mesma coisa dos espelhos esféricos. Dá uma olhada lá na aula 14 e vocês não vão se confundir. Vamos falar sobre convergência ou sobre divergência. Eu sei que eu falei isso naquela aula de lá, mas não custa, né? Convergência ou divergência, tanto faz.
de uma lente esférica delgada com o inverso da distância focal. Então, se eu quero saber onde converge a minha imagem, onde eu tenho nitidez, ou a divergência da minha imagem, como é que eu faço, Ana Lídia, para saber? O inverso do foco, ok? Aí eu coloquei a convergência ou a divergência, a média capacidade de uma lente convergir ou divergir os raios de luz incidentes. Assim, quanto maior a distância focal, menor será a divergência C, né, que vai ser a nomenclatura da lente, ok? E para terminar esse bloco, eu falei para vocês que era muito tranquilo. Eu vou mostrar para vocês a equação das lentes, equação do fabricante. Ele fez a equação dos fabricantes de lente, exatamente. Essa lente aqui, ela tem um cálculo para ser feita. Ela foi cortada a uma determinada espessura. E em vez de eu falar do tamanho, não vou me referir a tamanho, eu vou chamar de raio. Eu tenho raio maior, eu tenho raio menor. Dependendo do raio, eu posso ter uma lente convergente ou uma lente convergente ou uma lente divergente. Ok? Então, cuidado aí. A relação existente entre os raios da superfície de uma lente, raios da superfície de uma lente, aos índices de refração não vamos esquecer, o raio de luz está entrando no meio e passando para o outro, que envolve a lente e que a constitui, e a distância focal da lente é dada pela equação. Então, peraí, para eu ter um foco a partir da minha lente, foi usado esse cálculo, Ana? Foi, certamente. Então, aí eu tenho que a convergência ou a divergência, ou 1 sobre foco, repare que a gente está usando já lá a divergência para 1 sobre foco, vai ser igual a razão entre os índices o N é o índice de refração, né? Só que o índice de refração sempre vai ser do meio da lente, ou seja, do material que constitui essa lente. E o A, então vai ficar aí o que? Sobre N menos 1, sempre N menos 1, vezes 1 sobre raio, R1, R2, são os raios de curvatura das faces da lente. Essa lente aqui, ela tem uma curvatura. Então, de um lado, eu vou ter um raio, porque eu vou ter uma parte mais proeminente, no outro eu vou ter um raio, porque eu vou ter uma parte menos proeminente. Então, eu vou ter o raio 1, raio 2, que são os raios de curvatura. E é esse raio que determina o tamanho da minha lente, ok? E a espessura dela também. E também o índice de refração da lente, dependendo, tem gente que tem muito grau, né? Ai, meu Deus, eu tenho 7 de miopia e aquela lente grossa. Por quê? Porque quanto maior o índice de refração, ele vai trabalhar com os raios de luz que estão recebendo aqui do meu meio. Então, vai passar o raio de luz do ar, índice de refração do ar, índice de refração da lente, por isso que o N tem que ter os índices de refração menos 1, pelo inverso dos raios de curvatura dessa lente. Ok? Coloquei aí que o N é o índice de refração relativo da lente em relação ao meio externo. Então, essa é a equação do fabricante. O próximo vídeo, vocês vão ver sobre a equação de Gauss, que é o que vocês já tiveram, sobre ampliação, que é o que vocês já tiveram. O que é mais cobrado, Ana, de lentes? Normalmente, ampliação, equação de Gauss. Equação de fabricante, muito pouco, mas é também, ok? A gente vai fazer alguns exercícios, eu separei alguns exercícios do livro para vocês treinem, porque é importante entender essa parte de lentes. Para finalizar, a equação dos fabricantes é um pouco diferente lá dos espelhos esféricos. A lente convergente, se o foco for maior que 0, eu tenho uma lente convergente. Se o foco for menor que 0, eu tenho uma lente divergente. Agora, a face convexa, né? Quando é que eu tenho face convexa? Não vamos esquecer, côncavo, convexo. A face convexa, quando o raio for maior que 0, eu tenho a face convexa. Quando o raio for menor que 0, eu tenho a parte côncava. Faz sentido, ok? Se eu tenho um número maior, eu tenho uma calota maior, então eu vou ter um raio maior. Agora, aqui eu vou ter um raio menor em relação ao centro de curvatura. Bem parecido com a nossa aula de espelhos esféricos, eu espero que vocês tenham entendido. Façam os exercícios para poder fixar melhor e muito obrigada, até a próxima aula.